Fala galera, beleza? Vamos agora sobre Satã em Ezequiel. Será que existe esse ser em Ezequiel? Quem era o profeta Ezequiel, né? Vamos lá, Ezequiel, de acordo com o estado atual do texto, Ezequiel exerceu toda a sua atividade no meio dos exilados de Babilônia entre 593 e 571 antes da Era Comum, tá? Ele é dividido em 4 partes. O primeiro, os capítulos 4 ao 24, contém quase unicamente censuras e ameaças contra os israelitas antes do cerco de Jerusalém. Segundo, os capítulos 25 ao 32 são oráculos contra as nações. Presta atenção, contra as nações. Inclusive o 28 que a gente vai abordar é contra as nações. Os quais o profeta estende a maldição divina aos cúmplices e aos provocadores da nação infiel. Terceiro, os capítulos 33 ao 39, durante e após o cerco, o profeta consola seu povo, prometendo-lhe um futuro melhor. Ele prevê, enfim, os capítulos 40 ao 48, o estatuto político e religioso da comunidade restabelecida na Palestina. Tá? Seja qual for a solução adotada, a mesma grande figura se manifesta no livro de Ezequiel, que ele é um sacerdote, você vê isso em capítulo 1, verso 3, que se preocupa bastante com o templo, E a obra de Ezequiel integra-se na corrente sacerdotal. Ok? Esse é o principal foco de Ezequiel. Inclusive essa palavra que a gente vai ler aqui no capítulo 28, ela é escrita mais ou menos no ano 605, antes da Era Comum. E vamos diretamente, como eu fiz só uma pequena introdução, já dá para ir direto no assunto. O texto-chave é esse aqui. A palavra do Eterno, verso 11. A palavra do Eterno me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, pronuncia um lamento. Aqui já dá para saber, pessoal. É contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Eterno. Quem é esse cara? É Etibaal II, tá? O rei de Tiro na época. O poema se dirige a esse personagem. Aí diz assim o texto: Tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aí a pessoa vê Éden, e já lembra ali de Gênesis, tem como literal. Estava ali no paraíso, etc e tal. Não. Éden, pessoal, aqui é uma cidade, tá? O próprio livro de Ezequiel fala sobre isso. Ezequiel 27 diz assim no verso 22. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Canã e Éden, mercadores de Sabá, Assíria, que o malde negociavam contigo. Aqui no comentário da Bíblia de Genebra, no verso 23, diz assim: provavelmente uma grafia alternativa para Cauné, uma cidade do norte da Síria. E Éden, isto é, Beit Éden, uma cidade situada entre os rios Eufrates e Balique. Ou seja, é uma cidade, tá bom? E essa lamentação do capítulo 27 é justamente também uma lamentação contra Tiro. Ok? E o que seria jardim de deuses? Jardim dos poderosos, Elohim, Por que poderosos? Porque pessoas que tinham alto poder aquisitivo. Tá? Inclusive, esse príncipe aqui de Tiro, ele era rico. Tá? Engalanavas com toda sorte de pedras preciosas, ou seja, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. Vai falar que é o diabo que ele colecionava essas coisas lá no céu. Pedras preciosas. Isso é impossível, gente? Fala de pingentes, são coisas terrenas, tá? Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Fiz de ti um querubim. Aqui a palavra carav é um guardião, tá? Um guarda. Cintilante, o protetor. Estavas no monte santo dos poderosos, ou de Deus. Movia-te por entre brasas ardentes. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Ou seja, ele sempre foi íntegro. E não tem nada a ver com o diabo criado aí pelas pessoas, da religião posterior.
tá? Até porque, segundo essa religião, o diabo, o pai da mentira, ele sempre foi mentiroso. Então não é o caso do texto aqui, tá? Em virtude do teu comércio intenso, comércio. Então é de uma pessoa que fazia comércio. Te enchesse de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Deus como profano. E te exterminei, ó Carav, querubim, protetor, dentre as pedras de fogo. Teu coração se exaltou com tua beleza. Perverteste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Ou seja, ele foi um espetáculo à vista dos reis. O diabo foi feito espetáculo à vista dos reis, esse anjo aí? Não. Mas esse daqui foi. Etibaal II. Profanaste teus santuários, assim fiz sair fogo do meio de ti. Um fogo que te devorasse. Eu te reduzia cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre. Aí depois você vai ver um oráculo contra Sidônia, né? Inclusive o livro de Ezequiel, o que não falta são oráculos contra nações específicas. Ó, você já vê no capítulo 25 é contra Amon, depois contra Moabe, contra Edom, contra Filístia, contra Fenícia, contra Tiro já do capítulo 26, capítulo 27, esse capítulo 28 também fala do rei de Tiro. Capítulo 28, depois fala de Sidom, contra o Egito no capítulo 29, né? E também fala contra o príncipe do Egito, né? Faraó. Por que só o 28 que pegam para Satanás? Ó, vamos ver, também tem o lamento sobre Faraó. Faraó é um personagem, tá? Ó, inclusive você vê várias parábolas aqui nos relatos contra as nações. Ó, o capítulo 29, o que diz? No 10º ano do 10º mês, no 12º dia do mês, a palavra do Eterno me foi dirigida nesses termos. Filho de homem, volta o teu rosto contra Faraó, rei do Egito. Aqui no caso acho que era o Ofra, Apries, de 588 a 570. E diz o quê? Profetiza contra ele e contra todo o Egito. Que Egito é esse? É o Egito espiritual? Não, né, gente? É o Egito mesmo, da época. Fala e diz-lhe assim, diz o Senhor o Eterno: eis que estou contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão deitado no meio do Nilo. Ou seja, ele era um dragão? Não era um dragão. Porei arpão no teu queixo. Ao verso 5. Abandonar-te-ei no deserto, a ti e a todos os peixes de teus canais. Pô, gente, pelo amor de Deus. E olha o que ele fala aqui, ó, no verso 19. Por este motivo, diz o Senhor o Eterno, eis que te entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Isso aconteceu de fato. Ele levará a sua riqueza, despojá-la e a saqueará. Olha só. Aqui está falando de um dragão. Então o Nabucodonosor ele se encarregou de um dragão? Não, né? E olha aqui o capítulo 30 também. É uma profecia, né? Também contra outra nação. Em Cute, a espada atingirá o Egito, haverá angústia em Cute. Ó, o capítulo 31, né? Diz assim: no 11º ano do 3º mês, no primeiro dia do mês, palavra do Eterno me foi dirigida nesses termos: filho de homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo: com quem te assemelhas na tua grandeza? Eis tu é como um cipreste, um cedro no Líbano, uma árvore de bela ramagem, uma brenha sombrinha de alto porte, com teu cimo entre as nuvens. Ou seja, esse daqui é literal, ele estava entre as nuvens, então também o rei do Egito, aqui está falando do diabo também. Por que aqui não está falando do diabo? Por que as pessoas não aplicam esse texto também a Satanás? Ao verso 6, em seus ramos faziam ninho todas as aves do céu. Isso é literal? Ao verso 8, os cedros do jardim de Deus não se igualavam a ele. Pô, não é literal, né, gente? E aqui tá falando de outro rei, é o do Egito. Olha só que interessante aqui, ó, no verso 16.
Com o ruído da sua queda estarreci as nações, quando precipitei no Sheol, juntamente com os que descem a cova. Com isso consolaram nas regiões subterrâneas todas as árvores de Éden, o escol do Líbano, todas as árvores bem regadas. A sua descendência, ela habitava a sua sombra. Quem te igualas na tua glória e na tua grandeza entre as árvores do Éden? Aqui está falando do faraó. E aí? Por que as pessoas não pegaram também isso daqui para Satanás? O capítulo 32 também falando de faraó, rei do Egito. Leãozinho das nações, que estás reduzido ao silêncio. Ele era um leão? Aqui o verso 4. Deixar-te-ei largado no chão, atirar-te-ei à superfície da terra, farei pousar sobre ti todas as aves do céu. Ao verso 8. Escurecerei todos os astros do céu por tua causa. Isso aconteceu literalmente? Isso aqui são poemas, pessoal. O contexto disso é que o cara ia se dar mal. Só isso. É comum na Bíblia hebraica você ver textos exagerados e poema para as pessoas darem ênfase, tá? E olha só que interessante. A espada do rei da Babilônia, no verso 11, te alcançará. Ou seja, o rei da Babilônia ia pegar esse cara aqui. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. E ele pegou de fato o rei do Egito. Então é isso daqui, tá, pessoal? Isso aqui tá falando de nações literais e de reis literais. E o próprio texto diz, é um oráculo para o rei de Tiro. Não tem por que eu acrescentar algo a mais. Se tá falando que é para o rei de Tiro, é do rei de Tiro. Se fosse para o anjo caído, seria para um anjo caído. Mas não é, é o rei de Tiro. E o que não falta é oráculo aqui contra várias nações e contra reis no livro de Ezequiel. Porque só o 28 vocês pegam para diabo, Satanás, né? Então, essa é a interpretação aqui do texto, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Fala, pessoal, vamos continuar aqui a série Satã, né? Agora a gente vai para o livro de Zacarias, né? O Zacarias, ele é dividido algumas pessoas por 2 partes ou 3 partes, né? Mas a gente vai falar apenas do proto-Zacarias, que a gente vai tratar do capítulo 3, né? O livro de Zacarias compõe-se de 2 partes ou 3 partes distintas, do capítulo 1 ao 8. Depois de uma introdução datada de outubro-novembro de 520, 2 meses após a primeira profecia de Ageu, o livro refere-se 8 visões do profeta, datadas de fevereiro de 519, né? Seguidas do coração simbólico de Zorobabel, os revisores substituíram-no pelo nome do sumo sacerdote Josué, ao se desvanecer a esperança que fora posta em Zorobabel e quando o sacerdócio detinha todo o poder. O capítulo 7 é um retrospecto do passado nacional. O capítulo 8 abre perspectivas de livramento. Ambos o propósito têm um problema sobre o jejum suscitado em novembro de 518. E aqui também falam dos possíveis acréscimos do verso 20 ao 23 do capítulo de Ezequiel, capítulo 8, tá? Então o que se passa no ano 520? Eles estão na volta do exílio, estão em processo de construção do templo, tá, pessoal? Vamos lá, isso daqui que a gente vai ler agora é uma visão, tá? É uma visão. Depois o Eterno me fez ver Josué, o sumo sacerdote, uma visão, de pé diante do mensageiro do Eterno. À sua direita postava-se quem? Satã. Satã é o que? Acusador, adversário. Para que acusá-lo? O anjo do Eterno disse ao Satã: que o Senhor te reduza ao silêncio. Satã: sim, que o Senhor te reduza ao silêncio. Ele que escolheu Jerusalém, né? Quanto àquele homem, acaso não é ele um tição arrancado do fogo? Josué, de pé diante do mensageiro, estava vestido com vestes sujas, ou seja, estava em pecado. Tornou o mensageiro e disse aos que estavam diante dele: tira-lhe as vestes sujas. Em seguida disse a Josué: vê, desembaracei do teu pecado, e revestir-te-ão de trajes de festa.
O que quer dizer aqui, daqui, pessoal, essa visão? Que eles iam poder sim reconstruir a sua cidade, o seu templo. Que o Eterno tinha tirado o pecado deles, tá? E prosseguiu que lhe ponham na cabeça um turbante limpo. Puseram-lhe na cabeça o turbante limpo e revestiram-no com vestes. O mensageiro do Senhor mantinha-se ali. Fez então o mensageiro do Senhor, Josué, a seguinte advertência: Assim fala o Eterno do Universo: se trilhares os meus caminhos, se guardares as minhas observâncias, governarás tu mesmo a minha casa, velarás também sobre os meus átrios, e eu te farei ascender a categoria dos que assistem aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que te assentaram diante de ti, pois esses homens constituem um presságio. Eu faço vir meu servo, o Germe, rebento. Eis com efeito a pedra que entrego a Josué. Sobre esta pedra única há 7 olhos. Eu mesmo gravarei sua inscrição, oráculo eterno do universo. Eu vou eliminar o pecado desta terra num só dia. Nesse dia, oráculo do Eterno do Universo, vós vos convidareis um ao outro à sombra da vinha e da figueira. Aqui muitos pegam esse versículo isolado e aplicam ao primeiro século, né? Deus falou que ia tirar o pecado de todo mundo, etc. Bom, primeiramente, isso daqui ele está se dirigindo a Josué e a sua época. Então não tem como aplicar o primeiro século, tá bom? E aqui ele ia tirar o pecado, tudo que impedisse eles, né, de se acharem dignos de fazerem a obra, reconstruírem o seu templo e sua cidade. O capítulo 4, né, diz assim: o mensageiro que falava voltou para me despertar, né? E aqui ele fala quem é esse rebento, né? Aqui ele vai falar de quem? Do Zorobabel, né? O verso 6b diz assim: essa é a palavra do Eterno referente a Zorobabel, não pelo poder nem pela força, mas por meu espírito, declara o Senhor do Universo. Quem eras tu, grande montanha, diante de Zorobabel? Te tornaste uma planície, de onde retirou a pedra principal, exclamando graça e bênção. Para ela, a palavra do Eterno veio a mim nesses termos: foram as mãos de Zorobabel que lançaram os fundamentos dessa casa, serão elas também que a arrematarão, e reconhecereis que foi o Eterno do Universo que me enviou a vós. Quem, pois, desdenhava os dias dos modestos começos, que se alegrem ao verem a pedra fundamental na mão de Zorobabel. Né, quando fala pedra aqui, muitos imaginam outra coisa, outra personagem. Mas essa pedra aqui está falando da construção do templo, que Zorobabel ia começar, ia terminar. E quem é esse adversário? Quem que se opôs a isso aqui? Ora, se a gente lê o livro contemporâneo de Esdras, né, e Neemias, você vai ver quem é que estava se opondo. Vamos lá para Esdras, capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e os cabeças de famílias lhes disseram: deixai-nos edificar convosco. Isso daqui são os samaritanos, tá? Daquelas 5 nações. Porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Eterno Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então os agentes da terra examinaram o povo de Judá, inquietando-nos a edificar, alugaram contra eles conselheiros que para frustrassem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, os caras estavam querendo impedi-los de construir. É justamente o Satã ali que estavam os acusando, tá? E Neemias também, Neemias capítulo 4, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou, muito a escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus, aqui já é do muro, né? E também teve adversários aqui contra eles. Capítulo 6 também fala sobre isso.
Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas portais Sambalate, de Gesem, etc. Porém eles conseguiram, né? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, e 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Isso aqui foi bem depois, porém todo mundo sabe, quem conhece a história, sabe que em 515 Zorobabel, né, e os demais conseguirem construir o templo, né? Então, assim, o Satã aqui, de Ezequiel 3, são os samaritanos e os povos vizinhos que eram contra a reedificação da cidade de Jerusalém, tá, pessoal? Não é um diabo, até porque isso daqui é uma visão, né? O capítulo 3 diz bem claramente aqui a visão, onde Josué era justificado pelo próprio Eterno, porém os adversários não queriam, né, isso, que essa obra fosse terminada. Tá bom? Para entender esse contexto de Ezequiel, você tem que entender o contexto que ele se encontrava. E em livro paralelo, né, Esdras, Neemias, livro de Ageu, você encontra respostas para identificar quem é este adversário ou estes adversários na visão aí, ok?